Direito empresarial não precisa ser uma tortura. Vejam só, o que a gente precisa conseguir compreender são os princípios básicos da matéria. Primeiro dos pontos, quem é o agente da nossa matéria? Quem é o empresário? O empresário é definido no Código Civil. Empresário é todo aquele que desenvolve atividade econômica organizada, profissional, voltada à produção e circulação de bens ou serviços. No nosso quadro específico aqui, artigo 966 destaca os principais elementos. Os principais elementos são o seguinte: ele precisa desempenhar uma atividade profissional, desenvolver uma atividade econômica. O que é uma atividade? Atividade econômica é um conjunto de atos. Não é porque eu faço uma compra e venda só do meu carro que eu sou empresário. Eu só vou ser empresário se eu faço a minha atividade de maneira habitual. Vejam só, é o empresário típico que faz do seu ramo de atividade, senhores, normalmente a sua profissão. Além da atividade, ele precisa organizar, senhores, ele precisa organizar os fatores de produção para o desenvolvimento desta atividade. Veja só, eu preciso não ter simplesmente só empregados, mas eu preciso dividir a tarefa. Veja só, a gente vai montar uma sociedade. Como assim, Marcelo? Vamos fazer uma sociedade que é o seguinte: eu vou obter determinada carne, os senhores vão empacotar e não podemos ser politicamente corretos, mas seguinte, eu mato o gato, você empacota o gato e a gente vende como esfirra aqui na Saraiva. Veja só, temos uma atividade organizada, com especialidade de funções. Você mata o gato, eu empacota e eventualmente o Pedro Lenza vende. Veja, eu tenho uma organização profissional e organizada, voltada à produção e circulação de bens ou serviços. O que significa isso? Significa que, nesse nosso exemplo típico, montamos um conceito, e no caso, uma sociedade empresária. Marcelo, isso é sociedade empresária? Eu mato o gato, você empacota, o Pedro Lenzo vende aqui na Saraiva? Sim. Obtemos recurso de maneira profissional? Sim. É uma atividade? Fazemos isso de maneira habitual? Sim. Organizada? Sim. Você mata, eu empacoto e alguém vende. E de maneira produção e circulação de bens ou serviços? Tá perfeito. Somos empresário. O que interessa nesse ponto aqui pra gente é o excluído. Quem não vai ser considerado empresário? Pela lei, não vai ser considerado empresário aquele que não organiza só os fatores de produção, mas o que interessa é a pessoalidade e a qualidade pessoal daquele agente. Olha que interessante. Eu vou procurar determinado médico. Quero eu saber quem é aquele médico? Eu vou fazer uma plasticazinha no meu queixo. O que importa para mim é quem é aquele profissional que vai realizar especificamente aquela cirurgia. Por quê? Porque senão ele pode botar um queixo meu quadrado ou totalmente redondo. O que importa é a qualidade técnica daquela pessoa. Não é os fatores de produção. Se ele vai ter determinado bisturi ou não, qual é a equipe. Não, o que eu preciso é da qualidade pessoal. Vejam, esses são excluídos por conta disso do conceito de empresário. Por quê? Porque ali o que importa é a pessoa. Então quem são excluídos? Aqueles profissionais liberais ou o nosso profissional autônomo. Então o profissional artístico, literário, científico. Esses, senhores, porque tem uma qualidade pessoal intrínseca, importa mais aquela característica do que os fatores de produção que ele reunir, não pode ser considerado empresário. Eu não busco ali simplesmente a aquisição de um produto, a aquisição de um serviço, não. Eu busco ali aquela qualidade pessoal daquele agente. É por conta disso que ele não vai ser empresário. Agora vejam, eu procurei aquele médico. Mas mais do que isso, eu procurei a clínica dele. Eventualmente, se acontecer alguma coisa com a minha cirurgia de queixo, ele vai ter alguém para reparar. Ele tem ali também um gesseiro. Ele tem ali alguém que vai me botar na maca. Ele tem uma secretária que atende. Ele tem um piloto. Ele tem um motorista da ambulância. Vejam, ele começa aí a se profissionalizar e aquela atividade começa a perder um caráter pessoal para se objetivar. Eu não procuro simplesmente aquele médico, eu procuro a clínica tal. Eu procuro um hospital. Vejam, esse conceito de empresário excluído aí, portanto, aquele que não é empresário, que vai ser
um profissional artístico, literário, científico, não vai ser empresário, salvo se for um elemento de empresa, salvo se o exercício daquela profissão pessoal dele estiver englobado dentro de algo maior, ele for apenas um dos fatores de produção. É o que acontece com o hospital. O hospital é o empresário? Sim. Uma clínica se torna empresarial? Sim. Um circo se torna empresarial? Sim, porque aí o palhaço, o médico, qualquer outro profissional com características pessoais é apenas um elemento dentro dessa grande organização. A sociedade de advogados é uma exceção. Por maior que seja essa sociedade de advogados, ela nunca vai ser considerada empresária. Ai, professor, mas eu lembro de alguns escritórios, trabalhei em vários inclusive, em que eu era estagiário, sei lá, mas o escritório tinha 500 advogados, tinha um paralegal, tinha um monte de secretário, secretária. Não se torna aí uma empresa? No caso da sociedade de advocacia, a sociedade de advogados nunca será empresarial, independentemente se ela organizar os fatores de produção, independentemente se ela tornar objetiva aquela prestação, porque o Estatuto da OAB impede a mercantilização do serviço de advocacia, que inclusive você não pode anunciar em outdoors e coisas do gênero. Você não pode se equiparar, portanto, ao empresário. Existem algumas sociedades que são tipicamente empresariais. A nossa sociedade anônima, por ser uma sociedade de grande porte, é uma sociedade que será sempre empresarial. As outras sociedades podem ser empresariais ou não empresariais. A depender do quê? A depender, e vamos voltar aqui, se elas desempenham atividade profissional, econômica, organizada, voltada à produção ou circulação de bens ou serviços. A grande ponto é, e o produtor rural? Aí, Marcelo, como assim? O produtor rural desempenha uma atividade econômica, organizada, profissional, voltada para produção e circulação de bens ou serviços. Ele vai aí produzir gado, ele vai aí produzir soja, ele pode ser um negócio gigantesco. Pupim, por exemplo, no Mato Grosso tinha 1 bilhão de ativos, tinha uma atividade gigantesca. Esse cara não vai ser considerado empresário? Uma sociedade pecuária, ou seja, que faz da compra, venda ou da produção de gado, não vai ser considerado empresário? Olhem só, o Brasil é gigantesco. E os senhores devem estar me ouvindo, eu mando um alô aí para Roraima, mando um alô para Rondônia, para Rio Branco, no Acre. Vejam, e eu também tenho aquele cara em Porto Alegre. Eu tenho aquele cara lá em Santa Catarina. Vejam, o Brasil é gigantesco. E eu posso ter enormes propriedades rurais, latifúndios, e posso ter aquela hortinha que o cara faz aqui em São Paulo, no terraço da casa dele. Ele produz, sei lá, cheiro verde para vender. Senhores, como era tão grande isso, o Código Civil falou o seguinte, olha, eu não posso considerar todo mundo como empresário ou ninguém como empresário. Eu preciso criar um meio termo. A regra geral, que a gente viu no 966, é que só vai ser empresário aquele que desempenhar a atividade, independentemente do registro. Se aquele cara é empresário, ele desenvolve atividade econômica. Se ele quiser desenvolver essa atividade de maneira regular, ele vai se registrar e o registro é feito na junta comercial do referido estado. Junta comercial, que é o órgão de execução do nosso registro público de empresas mercantis. Vejam, mas se ele não desenvolver essa atividade com o registro, ele continua empresário, só que empresário irregular. O nosso caso aqui é do produtor rural. Produtor rural é uma exceção a essa regra. Produtor rural, senhores, só vai ser considerado empresário se ele quiser e se ele se inscrever no registro público de empresas mercantis. Se ele não fizer até então, se ele simplesmente desenvolver a sua atividade agrícola ou pecuária, ele vai ser produtor rural, mas não será considerado empresário. Isso aqui é importante para a gente relacionar em várias questões da nossa matéria. Esse cara aqui pode fazer um pedido de recuperação judicial se ele não tiver registrado, não, porque ele não vai ser considerado empresário. Esse cara aqui pode ter a falência decretada se ele não for registrado, não, porque aqui ele não é considerado empresário. Apenas empresários vão pedir a falência e vão ter a recuperação judicial eventualmente deferida. Tudo bem até aqui? Ótimo. Grave então que o empresário rural é uma exceção.
Senhores, quais são os tipos de empresário? Eu posso ter, primeira diferenciação, um cara que opera na física, portanto, o empresário individual de responsabilidade ilimitada. O empresário individual de responsabilidade ilimitada é o nosso cara que faz, aquele produtor, aquele comerciante, que faz em nome próprio. Ai, Marcelo, mas eu lembro muito bem, o meu pai, por exemplo, é empresário individual e ele tem CNPJ. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Você está me dizendo que ele opera na física? Ele não é uma pessoa jurídica? Ele não é. O CNPJ é utilizado simplesmente para receita, para ele ter um benefício fiscal. Ele vai pagar tributos como se fosse uma pessoa jurídica. Não significa que ele é. Ele opera na pessoa física. Ele opera, senhores, em nome próprio. Ele é a própria pessoa física, não é pessoa jurídica. Primeiro dos pontos. Segundo ponto, ele responde ilimitadamente pelas obrigações enquanto empresário. Marcelo, como assim? Veja, ele opera em nome próprio. Então eu, Marcelo, decido fazer comércio de coxinha para vocês aí. Tá uma baita fome. Já estamos no meio da tarde e você fala o seguinte: Marcelo, eu vou fazer uma boquinha ali na geladeira. Vai rápido, mas volta. Mas veja só, eu podia ser o fornecedor desse produto para você e operar na própria pessoa física. Veja, se eu eventualmente te dei uma coxinha, você pagou por isso, passa um mal desgraçado, começa a ter um enorme problema. Mas veja só, você pode entrar com uma indenização contra mim? Problema nenhum, eu te causei um dano, esse dano é um ato ilícito de lhe causar, você pagou devidamente por aquilo e deveria receber o produto contratado e não algo que te dê uma dor de barriga. Veja, você pode vir e me processar. E aí você pode executar o meu carro, você vai lá e penhora o meu veículo, você vai lá e penhora a minha bicicleta, coisas que não tem nada a ver com o fato de eu te vender eventualmente a coxinha. Você pode? Lógico que você pode. Por quê? Porque quando eu fiz a venda, eu fiz em nome próprio. Sou eu mesmo. Razão pela qual eu tenho um único patrimônio e você vem e vai tentar penhorar para satisfazer aquele prejuízo que você teve. É totalmente legítimo. O empresário, portanto, que opera na pessoa física, o empresário individual, ele vai ter a responsabilidade ilimitada. Ele pode responder com os bens pessoais, pelas dívidas realizadas por ele próprio, porque afinal é uma coisa só, é só um patrimônio. Tudo bem? Ótimo, senhores. Além do empresário individual, eu tenho a EIRELI. EIRELI ou EIRELI, chame como quiser. A grande questão é a empresa individual de responsabilidade limitada. Bota um asterisco desse tamanho aí no seu caderno. É responsabilidade limitada, primeiro dos pontos. Segundo dos pontos, a EIRELI é uma pessoa jurídica. O que significa isso? Significa que ela é um ente fictício criado pelo direito para operar. E ela vai ter um único sócio. Entendam por que surgiu a EIRELI. A EIRELI surgiu porque antigamente era muito comum você colocar como sócio um laranja. O que era isso? Você fazia uma sociedade em que um tinha 99% e o outro tinha 0,1%. 99,9% e o outro 0,1%. Olha, essa pessoa nem sabia direito que era sócio. Para evitar esse conceito, o direito brasileiro, e essa é uma inovação recente, o direito brasileiro fez uma alteração permitindo que exista uma pessoa jurídica, a EIRELI, constituída por um único sócio. E antigamente entendia-se que esse sócio precisava ser obrigatoriamente pessoa física. O nosso DREI, antigo DNRC, Departamento de Registro de Comércio, e hoje DREI, tá? Que é o órgão regulador do nosso registro público de empresas mercantis, e aqui já falamos duas coisas desse ponto, lembra-se? Eu falei da junta comercial, que é aquela que executa, vai ter a inscrição realizada, o registro daquele empresário. Vai ser feito onde? Na junta, que é o órgão operacional, executivo. E eu também tenho o DREI, Departamento de Registro de Empresas. Vejam, esse conceito específico do DREI, senhores, é porque o DREI deu, ou publicou um normativo que fala que na EIRELI, não mais ela vai ser composta por uma única pessoa física. Ela pode ser composta agora, e é ultra recente isso foi regulado na metade desse ano, ela pode também ser composta por uma
pessoa jurídica. Coloquem aí no seu caderninho. Tudo bem? Além da pessoa jurídica, portanto, mas apenas uma vai compor esta Eireli, este capital da Eireli vai ser de, no mínimo, 100 salários mínimos. E aqui você bota mais um asterisco aí. Por quê? Porque em todas as sociedades, em todas elas, em todas as pessoas jurídicas, a gente não precisa ter um capital mínimo. Não existe um capital mínimo. Eu preciso colocar numa sociedade o quanto de capital é necessário para aquela pessoa jurídica continuar a desenvolver o seu objeto social. No caso da Eireli, senhores, no caso da Eireli, eu preciso ter um mínimo de 100 salários mínimos. E o nosso ponto aqui é o seguinte: posso ter uma Eireli resultado de uma concentração de cotas? Marcelo, isso é uma coisa linda. Me explica de novo. Os senhores devem estar pensando, poxa, esse cara deve ter uma vida muito chata, porque para pensar que direito comercial é uma coisa bonita. Mas vejam só, isso aqui é sensacional. Posso ter, pegadinha clássica da OAB, posso ter uma sociedade com um único sócio? Posso ter uma sociedade que, a partir de um determinado momento, fique com uma pessoa só? Vejam, essa é a pegadinha para pegar o cara que estudou. Porque ele deve estar pensando, Marcelo, eu me lembro muito bem das suas aulas e que sociedade é um contrato. Sociedade é um contrato. Duas pessoas decidem juntar esforços para desempenhar uma atividade e obter os benefícios dessa atividade. Isso é um contrato. Se é um contrato, negócio jurídico bilateral, voltando, multidisciplinaridade em direito civil, se é um contrato, eu preciso ter pelo menos duas pessoas. E esse ainda é um contrato plurilateral. O que é um contrato plurilateral? Pode ter duas ou mais partes. Posso ter uma sociedade com duas pessoas ou com mais? Posso. A grande questão é, posso ter uma com uma só? Senhores, no direito brasileiro, eu não posso constituir uma sociedade com uma só, mas posso ter, no momento superveniente, um só de maneira temporária. Vamos pensar que eu tenho uma sociedade, ou os senhores têm uma sociedade comigo. Eu estou indo embora hoje, tenho um acidente e morro. Pode acontecer. Infelizmente, no nosso exemplo, vai acontecer comigo. Mas, nesse caso, os senhores vão ser os únicos sócios. Essa sociedade vai ser dissolvida? Não. A lei estabelece que, num período temporário, e aí de 6 meses ou 1 ano, a depender do tipo societário, limitado ao SA, vocês podem ficar como únicos sócios daquela sociedade. Passado esse tempo, senhores, aquela sociedade vai ser dissolvida. Nada impede, por outro lado, que decorrido esse tempo, vocês peçam a conversão do seu tipo societário para uma Eireli. A Eireli, aqui nesse ponto, pode ser resultado da concentração das cotas ou das ações numa única pessoa. Grave comigo. E esse é o terceiro exemplo de Eireli. Ela pode resultar da concentração de cotas das sociedades. Tudo bem até aqui?